Fala, máquina de papiro, professor Jonas na área. Cara, vamos lá, bebê! Revisão zona para nossa primeira prova da EA, né? A prova que acontece agora no ano de 2025, que a gente chama de 2025/1, né? Ou, para quem vai entrar aí, 2026/1, beleza? Primeira turminha do ano, então, de cara, já começamos a bater na tua alma falando de médias. Então, professor, qual é a ideia? Cara, a maioria das questões da aula de hoje, né, das 24 aulas de hoje, simulando aí uma prova, são questões que que ainda não caíram na EA. Tem uma outra questão aqui da EA, né, que eu repeti, mas a maioria não é da EA. Por quê? Estamos tentando trazer algo muito parecido à tua prova, mas que você ainda não tenha feito, né? Pra quê, Jonas? Pra tu treinar. Então vamos lá? A número 1 tá aí. Um professor de educação física realiza regularmente a medição da altura de seus alunos. Na turma A, que tem 25 alunos, quando um aluno saiu e outro entrou, o professor fez uma nova medição. Ao final, observou que, pega. E aí vamos lá, né? Botar logo o marca-texto. A altura dos alunos que não saíram não mudou. Então, todo mundo que continuou, ninguém mudou a altura, né? Ninguém cresceu ou diminuiu, né? É isso, né? É isso. Então, assim, a altura do aluno que entrou era de 1,82. Show! 1,82 m. Beleza. A nova média das alturas dos alunos aumentou 1 centímetro. Bebê, já marquei os 2 pontos para te mostrar o seguinte. A altura do abençoado que entrou é de 1,82 metros. Vou jogar isso para centímetro, lembra? É só multiplicar esse carinha por 100. Ele vai ficar 182 centímetros. Professor, por que tu transformou em centímetro? Porque a média está em centímetro. Então, mesma unidade de medida. Professor, por que não jogou para metro? Cara, jogar para metro aqui, 1 centímetro para metro, pô, vai ficar 0, lá. Então, assim, não é interessante, né? Dividido por 100, isso aqui seria 0,01, né, metro. Pô, é interessante? Pô, não é interessante, né? Então, transforma 1,2 metros em centímetros, ou seja, 182 centímetros. Lembrando que 1 metro, né? 1 metro tem 100 centímetros. Show de bola? E aí ele fala o seguinte, a altura em metros do aluno que saiu dessa turma cara, média é um tipo de questão, né? Que é a carinha do Vasco. Professor, por quê? Porque cai com frequência. Então, assim, não pode dar mole. Qual é a ideia? Quando eu falo da média, que no caso é uma média aritmética, né, simples, basiquinha, a média das alturas é o somatório, beleza, de todas as alturas dividido pela quantidade de alunos, que no caso aqui é 25, beleza? Essa nova média, ele falou o seguinte, aumentou 1 centímetro da antiga, então M mais 1 é a nova média. E aí tem o somatório de todas as idades, mais o carinha que entrou, lá ele, que é de 182 centímetros, menos o carinha que saiu. E isso dividido por 25, porque continua com 25 alunos, né? Gera a nova média, que é a antiga mais 1. Professor, e agora? Agora é a parte mais fácil, né? Porque este M daqui e este M daqui são o que, Jonas? Isso, são iguais, beleza? Se são iguais, a gente pode fazer a substituição. Então, tu vai ter S sobre 25 mais 1 sobre 1 é igual a S mais 182 menos X sobre 25. Professor, o que está fazendo? Tirando o MC entre 25 e 1, que é o próprio 25, né? Então, 25 dividido por 25, 1. 25 dividido por 1, 25. 25 dividido por 25, 1. Sobe ali, né? Sobe, multiplicando, sobe. Então vai ficar S mais 25 é igual a S mais 182 menos X. Ih, professor, coisa linda, hein? O abençoado daqui com o de lá vai de ralo, joga o X para lá e o 25 para cá, né? Então, o X é 182 menos 25.
105. Opa! Portanto, o x é igual a 157 centímetros. Professor, o que eu vou fazer? Está em metro a minha resposta. Está em metros. Está em metros. O que tu faz? Divide 157 por 100. E o x vai virar 1,57 metros. Gabarito! Alternativa letra D. Beleza? Então, cara, lindo. Lindo, 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 lindo. Essa tio, eu até deixei mais uma paginazinha aqui em branco, porque se ficar muito grande, eu jogo para a próxima página. Por quê? Cara, eu trabalhei vários aspectos aqui, é uma questão grande e interessante, né? E aí eu preciso tomar alguns cuidados, beleza? Eu preciso tomar alguns cuidados. E aí, se eu não tomar esses cuidados, pode me gerar problema. Show de bola? Professor, como é que eu vou safar esta linda e bela ideia? Como é que eu vou resolver isso? Cara, é muito de boa, muito tranquilo. Você precisa fazer o passo a passo. Beleza? Mas vamos lá. Vamos estudar um a um. Beleza? Um a um. Ó, considera as funções reais de variável real f, g, h, k e q. Assim, pô, aí deu, ó, f de x igual, é importante saber quem é quem. F de x igual a x ao quadrado. G de x igual a 2 elevado a x. H de x igual a seno de x, opa! K de x igual a seno de x, opa! Q de x igual a um log de x ao quadrado mais 1 na base 2, beleza? É o que ele deu pra gente aí. E a gente vai trabalhar em cima dessa brincadeira. Ó, ele falou, onde log de m na base 2 denota o logaritmo de m na base 2. Beleza? Então já descreveu para você não fazer besteira. Ao apresentarmos graficamente as funções f e g em um plano munido no sistema de coordenadas cartesianas usual, xy, né, xy, verificamos que seus gráficos possuem exatamente 3 pontos de interseção. Essa é a 1. 2. As funções h e k são periódicas com o período π e 2π. Já tem erro aí, né? A 2 já tem erro. Em cada é para ver que tem erro. 3. A função q é uma função par. Opa! A função q realmente é uma função par. Professor, por quê? Olha lá para a variável x ao quadrado. Beleza? Só tem ela de variável, né? O outro mais 1, né? Você tem ali um x elevado a 0 multiplicado por 1. Então já dá para ver de cara que é uma função par. Mas vamos analisar, calma. A 4 fala o menor número do conjunto imagem da função composta g de f de x é igual a 1. Vamos lá? Cara, a primeira coisa é 1. Ao apresentarmos graficamente as funções f e g, né, são 3 pontos de interseção, f e g. A1, ele está falando em que ponto aonde f é igual à função ag, beleza? Isso aqui é o que vai representar para saber de fato se você vai ter 3 pontos ou não. Show? Vamos lá. A função, e aqui é interessante, né? A função fg, como é que eu verifico isso? A função f é uma função x ao quadrado. Tá assim, ó. X ao quadrado. Algo nesse padrão aí. Beleza? A função g é uma função exponencial. Ela vem aqui, muito próxima do eixo, né? Então tem um valor cortando aqui no negativo. Passa aqui no 1, né? Passa aqui e passa aqui. Beleza? E eu vou te mostrar esses 2 pontos do positivo. O professor já está falando que tem, porque tem 2 pontos aqui no positivo. E eu tenho um ponto aqui, ó, no negativo. No negativo eu nem preciso te mostrar, né? De boa isso daí. Agora, no positivo é mole de encontrar. Professor, por quê? Porque aqui eu tenho, ó, x ao quadrado
igual a 2 elevado a x. Se você bota o x igual a 1, vai ficar 1 ao quadrado igual a 2 elevado a 1. Não é igual. Mas quando você bota o x igual a 2, você tem 2 ao quadrado igual a 2 ao quadrado. Quando você bota 3, fica 3 ao quadrado igual a 2 ao cubo. Não é igual. Mas quando tu bota x igual a 4, você tem 4 ao quadrado, 16. 2 à quarta também é 16. Então aqui, ó, eu tenho 2 no positivo, beleza? Que geram essa linda e bela e maravilhosa igualdade, beleza? Agora, no negativo, é só realmente a verificação, para poder tornar isso muito mais rápido, verificação do gráfico, beleza? E aí, verificando o gráfico, a gente consegue achar tranquilamente, essa ideia do terceiro ponto, que é o ponto negativo. Então, sim, a primeira é verdadeira. Show de bola? Na 2, eu vou até mudar aqui a cor. Na 2, ele fala que a função h e k tem período π e 2π. Cara, lembra que o período ele é dado por quem, Jonas? 2π, né? Sobre o módulo de b, de bzinho, da função ali, seno ou a função cosseno. Beleza? E a função seno ou a função cosseno, quando a função ela é uma função seno, ela pode ser escrita como A que multiplica seno, né? De, vou botar aqui, Azão, Bzão x mais C. Show de bola? E a função cosseno, ela é dada por Azão que multiplica cosseno de Bzão x mais C. Beleza? E o período é 2π sobre o módulo. Vou botar aqui como Bzão, que eu botei como Bzão ali. Beleza? Então, se a função é seno de x e cosseno x, ela está purinha, né? O valor de A que está na frente multiplicando é 1. O valor que está multiplicando o x na função também é 1. E o C é 0. Se o período dela é 2π sobre B, eu vou olhar só para esse carinha aqui, ó, para o B. E tanto o da função h e da função k, que é o seno de x e o cosseno x, elas têm o b delas como 1. Então, as duas têm período 2π sobre 1. As duas têm período 2π. Então, aqui está o erro. A primeira ele fala que é só π, e não é. É 2π também. Então, a segunda é falsa. Então, essa que fala que as 4 afirmativas são verdadeiras, já está fora. Já está fora. Beleza? Vamos lá. Próxima, papá. Então, aqui é falsa. A 3 fala pra gente que a função Q ela é uma função par. E ó, na 3, lembra? Para ser uma função par, o Q de x tem que ser igual ao Q de menos x. Beleza? Então, pessoal, o que eu vou fazer? Cara, é só verificar o seguinte. Se todos os expoentes da função, né, da variável, são, né, pares, seria uma função par. Mas está na dúvida disso, é só lembrar, ó, que o Q de x é igual a Q de menos x, beleza? Pessoal, então o que eu vou fazer? Vou fazer o Q de menos x para eu ver se é igual ao Q de x. Isso é igual a log de menos x ao quadrado mais 1 na base 2. Então, portanto, ó, o Q de menos x é igual a log de x ao quadrado mais 1 na base 2. Opa! Olha lá! O Q de x e o Q de menos x são iguais. Então é uma função par? É. Então aqui, ó, verdadeiro. Então, verdadeiro, falso, verdadeiro. Vamos para a última. Ei, coisa boa. Ei, coisa boa. Qual cor? Vou botar aqui o azul para fazer, ó, a quarta e última. Ele falou que o menor número do conjunto imagem, né? O conjunto imagem é aquele meu valorzinho que quando eu botar alguém para x, vai bater lá no y. É a minha imagem, beleza? Da função composta, g de f de x é igual a 1. Cara, o g de f de x, ó, o GOF era 2, a g era 2 elevado a alguém, né? Mas esse alguém aqui, hein, Jonas? Ó, é x ao quadrado, que é a função f que ele tá falando. Cara, observa, papai, um expoente. Aqui, ó, é x ao quadrado.
Observa o expoente, que é x ao quadrado. Se tu botar menos 1 ou 1 no x, vai dar a mesma coisa. Se você botar menos 2 ou 2 no x, vai dar a mesma coisa, porque ele é o quadrado. Né? Menos 1 ao quadrado e 1 ao quadrado são iguais. Menos 2 ao quadrado e 2 ao quadrado são iguais. Então, quanto mais por negativo ou por positivo, né, não importa. Vai dar sempre a mesma imagem. Menos 2, 2. Menos 1 e 1. Menos 3 e 3. Menos 4 e 4. Sempre a mesma imagem subindo. Beleza? Então, eu só preciso considerar, basicamente, o menor valor possível, mais próximo da origem, que é a minha própria origem, que é 0. Né? O meu limite da minha imagem, para a menor imagem, é quando o x está na origem, 0. Porque menos 1 e 1 igual, menos 2 e 2 igual, né? Vai nessa vibe aí. Então, eu vou olhar para o x na origem. Se o x aqui, né, sendo igual a 0, eu acho meu limite na minha imagem. Meu menor número para a imagem. E aí, o 2 elevado a 0 dá 1. Então, a minha menor imagem é 1. Porque quando eu limito isso, o 2 elevado a x ao quadrado, a minha imagem, se eu boto 0, 1, 2, 3 e por aí vai, ou 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, isso aqui sempre vai ser maior ou igual que 1. Não tem como esse resultado aí dar negativo. Então, o meu menor valor possível para a imagem, de fato, é 1. Então, é verdadeiro. Então, ó, eu só tenho o que, Jonas? Três lindas e belas opções. Show de bola? Vamos lá, papai! Que nem precisou da outra página, né? A questão de número 3, bebê. 3, é. Ao dividirmos um polinômio p de x por x mais 2, obtemos o resultado R e o quociente Q. Ele quer o resto da divisão de Q de x por x menos 1. Cara, olha só. Se eu estou dividindo por x mais 2, lembre-se que é divisão por x menos 2 gera lá um quociente e um resto. Lembra? Eu tenho lá dividendo, divisor, quociente e resto. Show? E o dividendo pode ser dado pelo divisor vezes o quociente mais o resto. Beleza? Então, tem vários modos de você resolver isso daqui. Tem como fazer por Brioufin e tem como você fazer, ó, por esta linda e bela relação. Beleza? Que é o básico. É o básico da divisão. Professor, pô. Claro que é. Por quê? Vamos lá. Se eu acho o resto da divisão, né, eu consigo reescrever esta linda e bela equação. E como é que eu faço isso? Primeira coisa é, qual é a ideia? Eu pego o x mais 2 igual a 0 e eu tenho x aqui igual a menos 2. E eu vou achar o resto da divisão de p de x por x mais 2. E para achar o resto dela, eu vou pegar lá, ó, e vou fazer o p de menos 2. Vai ficar, ó, menos 2 a sexta mais 1. O p de menos 2 aqui, ó, vai ser 64, beleza? Menos 1, perdão. 64 menos 1. 64 menos 1 é 63. Esse é o nosso resto. Beleza? Então, ó, eu vou reescrever toda a equação, beleza? Com esse resto. Então, ó, o d de x, né? Pode ser escrito, ó. Botar aqui como P, ó, P, para tu não confundir uma coisa com a outra. P. Então, P de x pode ser escrito pelo divisor, que é x mais 2, que multiplica o quociente, que tu não sabe qual é ainda, mais o resto, que é 63. Beleza? Se eu quero o resto da divisão de Q de x por x mais 1, vou fazer a mesma coisa. Vou pegar o x menos 1 igual a 0, achar a sua raiz
E para eu achar o resto, dessa divisão, eu preciso do Q de 1. É isso que eu preciso. Então, se eu quero o Q de 1, eu vou pegar essa equação do P, eu vou substituir todos os valores de x por 1. Eu vou ter o Q de 1. Então, ó, olha para a equação. P de 1 é igual a 1 mais 2, que multiplica o Q de 1, que é o que eu quero, mais 63. Professor, quem é o P de 1? No lugar da equação de P, eu boto 1. Então, é 1 a sexta menos 1 igual a 3, que multiplica o Q de 1 mais 63. Ó, aqui vai zerar. Joga o 63 para lá. Então, eu tenho menos 63 igual a 3 vezes o Q de 1. Portanto, ó, o Q de 1 é menos 21, que é a divisão, né, de um pelo outro. Aqui está o meu resto, beleza? Esse daqui é um modo de resolver, substituindo a relação, né, da divisão. P de x pode ser escrito como D de x e por aí vai. Beleza? Ah, professor, é só isso? Dá para fazer desse jeito? Dá para fazer desse jeito ou por Brio-Ruffini. Então vamos lá? Então vamos lá. Vamos pro Brio-Ruffini, papai. Ó, vou montar o P de x como deveria ser com todos os seus graus. Então, ó, P de x seria x à sexta, x à quinta, x à quarta, x ao cubo, x ao quadrado, x menos 1. E vamos montar pro Brio-Ruffini essa bagaceira aí, ó. A divisão segue o mesmo esquema, né? Lá a raiz, que é o menos 2 aqui. E ó, 1, 0, quinta, quarta, cubo, quadrado, x, e ó, menos 1. E ó, desce 1. Aí vai, ó. Mesmo, a gente vai achar a divisão inicial. Vai achar o Q de x mesmo. Ó, menos 2 vezes 1, menos 2. Né? Menos 2. Menos 2 vezes menos 2, 4. Menos 2 vezes 4, menos 8. Menos 2 vezes menos 8, 16. Menos 2 vezes 16, menos 32. Menos 2 vezes menos 32, 64 menos 1, 63. Ó, aqui está o resto. Beleza? Ah, professor, grandona a equação. Vai ficar uma parada bem grande. E aí, E aí eu preciso tomar somente alguns lindos e belos cuidados, beleza? Porque o divisor aqui, ó, se era de grau 6, vai para grau 5. Então, ó, 1x à quinta, menos 2x à quarta, mais 4x ao cubo, menos 8x ao quadrado, mais 16x menos 32. Esse é o meu divisor. Professor, e qual é o resto? O resto é 63, mas eu não quero o resto. Eu só quero o Q. Beleza? E aí, ó, a gente vai fazer o Q de 1. O Q de 1 é só somar os coeficientes. Então, ó, 1 menos 2 mais 4 menos 8 mais 16. Mais 16 com menos 32. Então, o Q de 1 vai dar, ó, menos 21. Então, por Brio-Ruffini, beleza? Ou pelo método padrão da divisão, você vai encontrar o gabarito do mesmo jeito. Show de bola? Vamos lá, cara. Questão de número 4. Tá assim, ó. Coisa linda. Seja a divisão do polinômio P de x pelo polinômio Q de x, sendo P, e aí deu o polinômio Q e o polinômio Q, x menos 3, verifique que ele quer saber, ó, se o quociente é um binômio, se a solução equivale a x mais 2 ao quadrado, né? Se a solução é um polinômio do terceiro grau, isso aqui já descarta direto, professor, que loucura, hein? Já descarta direto. Professor, por quê? Porque, cara, o P de x é um polinômio de grau 3, pô. Se eu estou dividindo por um polinômio de grau 1, o grau da solução, né, que é o meu quociente ali, vai ser de grau 2. Então, a solução do polinômio de grau não vai ser um grau 3, tem que ser um grau 2, pô.
Você vai reduzir um grau do polinômio. Então não rola. Então já não rola. Beleza? O resto da divisão é 0, o resto da divisão é 45. Então eu vou montar realmente um Breuer-Ruffini. Ó, acha que a raiz do divisor, que no caso aqui é igual a 3, e vai montar o Breuer-Ruffini com essa raiz. Ó, 3. E ó, vou pegar somente os coeficientes. Ó, de x ao cubo é 1, de x ao quadrado é menos 2, do x é 1, e ó, aqui ó, seria um termo independente, né? Algo menos 12 para lá, beleza? Então o que eu faço, Jonas? Desço 1, beleza? E aí vai, ó, 3 vezes 1, 3, 3 com menos 2, 1, 3 vezes 1, 3, mais 1, 4, 3 vezes 4, 12, com menos 12, ó, 0. Então, o meu quociente aqui, ó, se era de grau 3 lá, ó, vai para grau 2, ó, 1x ao quadrado mais x mais 4. Esse é o meu quociente, beleza? Pessoal, e qual é o resto aqui, ó? Eu achei no cantinho ali, ó, 0. E a letra D fala que o resto da divisão é 0. Aqui está o meu gabarito. Professor, a B fala que a solução é x mais 2 ao quadrado. Cara, é essa? Não, não é. Porque x mais 2 ao quadrado é quadrado primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Observa que o quociente lá está diferente daqui. Então, por isso que não pode ser. Não é. Não é A, não é B, não é C e não é D. Não pode ser. Gabarito! É a letra D mesmo. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Vamos lá, cara, a questão de número 5. Aqui a questão é muito gostosinha. Pessoal, por quê? Vamos lá, vou até marcar aqui ó, com os pontos. Ele deu dois gráficos aí, F é cinza, né? E a G é a pretinha, lá ele. Então vamos lá, papai. Ó, a seguir foi esboçado o gráfico das funções y igual a f de x e y igual a g de x. De acordo com o gráfico, o valor da expressão, aí deu ó, f de g de 2 mais g de f de 0 mais 1 menos 4 vezes g de 2 vezes f de 6 é... Cara, a primeira coisa é achar esses carinhas ó, aqui de dentro. Para eu substituir o valor das suas imagens aqui dentro. Beleza? Então vamos lá. O g de 2. O g de 2 é quando o g de 2 é quando o x na função g é 2. Então, ó, x2 na função g, ó, tá aqui, ó. É o ponto 4. Então, o g de 2 é igual ó, a 4. É isso que eu preciso analisar. Tá aqui, ó. Esse ponto aqui é o g de 2. Beleza? O f de 0, é quando o x de f é 0. E quando o x de f é 0, o y dela está aqui, ó. Então, o f de 0 tem o y dela no ponto 4. O f de 6 é quando o x de f é 6. E o x de f, quando ele é 6, ó, tá aqui, ó. Então, o f6, ó, tem o y dele igual a 0. Beleza? E agora eu vou substituir na função. Vai ficar, então, ó, f de 4 mais o g de 4 mais 1. Beleza? Menos 4 vezes o g de 2 vezes o f de 6, que é 2 vezes 0. Então, vai ficar ó, o f de 4 mais o g de 5 menos 4 vezes o g de 0. Vamos lá, papai. F de 4. O f de 4 está aqui, ó. O f de 4 vale 4. Eita! Então, ó, aqui 4 mais g de 5. O g de 5 está lá em cima, que é 5. Então, g de 5 é 5. Menos 4 vezes o g de 0.
Cara, o g de 0 está aqui, ó, na origem. Então, 4 vezes 0. Então, eu tenho 4 mais 5 menos 0. Opa, gabarito, então, 9. Cara, uma questão boa, porque é uma questão de apenas análise do gráfico. Se não souber o gráfico, vai dar merda. Não pode dar mole. Vamos lá. 6. Considere as funções reais, f e g, onde r mais é o conjunto dos números reais positivos, beleza? Definidos por f de x igual a log de x na base 2 e g de x igual a log de x na base 3. Se x1 e x2 são os possíveis valores de x que satisfazem, ó, ele deu, ó, f de x vezes g de x igual a log de 2 vezes log de 3. Qual é o produto de x1 por x2, né? Log de x indica o logaritmo de x na base 10. Cara, é uma igualdade que ele deu. Quem é o f de x? É o log de x na base 2, que multiplica um log de x na base 3, que é o que ele deu, como g. Isso é igual a log de 2 multiplicando um log de 3. Professor, tá, e agora? Cara, ou tu transforma o da direita para a base 2 e 3, ou da esquerda, né? O da esquerda aí para a base 10. Cara, pô, pelo amor de Deus. Log de 2, log de x na base 2, né? Log de x na base 2 e log de y na base de x na base 3 são bases ainda mais duas bases diferentes. Se o teu da direita tá todo mundo na base 10, cara, malandramente transforma para a base 10, pô. Lembra? Lembra o seguinte, se eu tenho lá um log de A na base B, para eu transformar para a base C, ó, é log de A na base C sobre o log de B na base C. Logaritmando, vai para o log de cima e a antiga base vai para o log de baixo, beleza? Então, se eu tenho log de x na base 2 e log de x na base 3, eu vou transformar para um log de x na base 10 dividido por um log de 2. E aqui, ó, um log de x na base 10 dividido por um log de 3. Isso é igual a log de 2 que multiplica um log de 3. Aí fica muito mais tranquilo. Log de x vezes log de x, ó, é log de x ao quadrado. E se eu tenho ali um log de 2 vezes log de 3, né, e embaixo também esse produto passando para lá multiplicando, eu posso escrever isso como log de 2 vezes log de 3 também ao quadrado. Beleza? Ah, professor, essa quarta potência. Não, não é. Né? Se eu falo que log de x é igual a log de 2 vezes log de 3 e os dois ao quadrado, eu posso escrever o log de x como mais ou menos log de 2 vezes log de 3. Beleza? Professor, como é que eu vou resolver essa ideia? Cara, esse cara aqui, a base que não aparece, ó, é 10. Beleza? Então, o que que eu tenho aqui? Ó, eu tenho uma situação aqui. Eu tenho um log de x na base 10, podendo ser um log de 2 vezes um log de 3, né? Então, você vai ter o x igual a 10 elevado ao log de 2 vezes o log de 3. Mas você também tem, ó, um log de x na base 10 como menos o log de 2 vezes o log de 3. Beleza? Então, ó, portanto, você tem o x como 10 elevado a menos um log de 2 vezes um log de 3. Beleza? Se ele fala do produto de x1 por x2, né? Você tem um produto deste carinha aqui por este carinha aqui. Beleza? E se eu multiplico x1 vezes x2, você observa que os dois, né, é 10 elevado a alguma coisa. Né? Então, se é 10 elevado a alguma coisa, eu posso falar que x1 vezes x2 é 10 elevado ao expoente do carinha de cima mais o expoente do carinha de baixo, que vai ficar isso aqui então, ó. 1 log de 2 vezes log de 3, somando com log de 2 vezes log de 3. Só que, ó, o segundo tem sinal negativo.
Ah, professor, então, ó, vou botar aqui, ó, portanto, o x1 vezes x2 vai ser 10 elevado a quem? Log desse carinha menos o mesmo log. Então é 10 elevado a 0. E 10 elevado a 0 dá quanto? 1. Qual é o gabarito? Alternativa letra A. Beleza? É, papai. Vamos para 7. A equação z ao cubo menos 1 possui 3 soluções distintas, sendo uma delas um número 1. Aí ele fala, se as outras duas, os números complexos v e w, considere o polinômio p de z como z ao cubo menos 1, né? O valor de p de v mais w é igual a... Cara, aqui é gostosinho, né? É gostosinho. Porque dá para safar um monte de situações aí. Né? Dá para você fazer pela relação de Girard e depois aplicar os valores, né? Ou dá para você achar toda a equação. Professor, por quê? Porque o P de Z, como tem um Z ao cubo, o modo completo seria Z ao cubo, né? Mais 0Z ao quadrado, mais 0Z, menos 1, né? E a soma das três raízes, x1, x2 mais x3, é dado por menos b sobre a. Isso. A primeira raiz, ele já falou que vale 1. Ó. Então, a primeira raiz é 1. As outras raízes são ó, v e w. Isso é igual a menos b sobre a da equação. E o b é 0. Então, é menos 0 sobre 1, que vai ser 0. Então, portanto, ó, v mais w, a soma dos dois é menos 1. É relação de Girard-Salva-Vidas. Girard, como alguns falam, né? Salva-Vidas. Beleza? Ah, pessoal, então o V mais W menos 1? É. Então, você vai calcular o P de quem, Jonas? O P de menos 1. Ou seja, eu tenho menos 1 ao cubo, menos 1. Então, o P de menos 1 é menos 1 com menos 1. Menos 1 com menos 1. Portanto, ó, o P de menos 1 é menos 2. Gabarito. Alternativa, letra D. 8. Essa questão aqui é maneira também. Ó, x1, x2, x3 é uma progressão aritmética, y, y2, y3 é uma progressão geométrica, com termos positivos, tais que x1, y1 é igual a p. Se a razão de cada uma dessas progressões é um número real positivo, Q, e é um número real positivo Q, então falou que também é igual, a razão também é igual para os dois, lindo, 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 lindo. E MA é a média aritmética dos 5 primeiros termos, x1, x2, x3, e MG é a média geométrica dos 5 primeiros termos da PG. MA mais MG é igual a... Cara, aqui é muito gostoso. Epa, é gostosinho. Por quê? Cara, são os 5 primeiros termos, o MA. E o MG é a geométrica dos 5 primeiros termos. Professor, o que eu vou fazer então? Ó, MA, se é os 5 primeiros termos da progressão aritmética, eu vou escrever, ó, A. E aí eu vou botar todo mundo em função de um único termo, né? Professor, sempre em função de um único termo. Ó, o primeiro termo é P e a razão é Q, né? Então, eu vou escrever a minha progressão aritmética desse jeito aqui, ó. Não é A1, A2, A3, pererê, pão duro? E ele, no caso, tá x1, x2, x3? A minha progressão aritmética, eu posso escrever todo mundo em função do terceiro termo. Professor, posso, né? Já que são 5, né? 2 antes e 2 depois. Então, ó, terceiro termo
menos a razão. Terceiro termo, perdão, menos 2 vezes a razão, menos a razão. Terceiro termo. Terceiro termo mais uma razão é o quarto. Terceiro termo mais 2 vezes a razão é o quinto. O que é a média aritmética da PA? É a soma dos 5 termos dividido por 5. Então, olha aqui o MA, como é que fica bonitão. Vai ficar, ó, x3 menos 2r, x3 menos r, x3, x3 mais r e x3 mais 2r. Aqui está a soma dos 5. Professor, a máquina pegar uma régua, botar aqui, ó, dividido para o valor que ficou grande para cacete. Então, ó, dividido por 5. Quando eu faço isso, cara, escrevo todo mundo em função do termo central, lembra disso? Aquele bizu de 5 termos. Você vai ter, ó, menos 2r indo com mais 2r, menos r com mais r. Vai ficar, ó, x3 5 vezes. Então, ó, isso aqui é 5 vezes x3 dividido por 5. Vapo, vapo. Então, ó, a média aritmética é o terceiro termo dessa brincadeira. Agora vamos para a geométrica. A geométrica fica maneiro. Porque ela fica dentro de uma raiz quinta, né, de 5 termos. E aí eu vou escrever a PG também em função do termo central, que no caso aqui, ó, é o y3 de 5 termos. E vai ficar, ó, y3 dividido agora pela razão ao quadrado. Primeiro, y3 por quê? y3 vezes q, y3 vezes q ao quadrado. Ó, escrevi todo mundo em função do terceiro termo. E o que é a média geométrica? É a raiz quinta do produto desses 5. Então vai ficar, ó, y3, sobre q ao quadrado, que multiplica y3 sobre q, que multiplica y3, que multiplica y3 vezes q, que multiplica y3 vezes q ao quadrado. E olha aqui que coisa linda. Ó, a quadrada daqui morre com a quadrada de lá. O q daqui com o q de lá. Beleza? Então, portanto, ó, a média geométrica, a média geométrica é a raiz quinta de y a quinta. O terceiro termo também a quinta. Então, ó, visto que a média geométrica aqui, ó, é o terceiro termo da PG. Beleza? Se ele quer o MA mais o MG, então, ó, simples. O MA é o terceiro termo. O terceiro termo aonde o x1 é P e a razão, ó, é Q. Então, o terceiro termo, ó, é dado por P, que é o primeiro termo, mais 3 vezes a razão. 3 não, perdão, 2 vezes a razão. Lembra lá? A n igual a 1 mais n menos 1 que multiplica a razão? É isso. Beleza? E o MG, que também é o terceiro termo, é escrito pelo primeiro, que multiplica a razão ao quadrado. Beleza? Professor, por que a razão ao quadrado? Lembra lá? O AN é igual a 1 que multiplica Q elevado a N menos 1. Beleza? Professor, e agora? Agora acabou, porque ele quer a soma dos dois. Então, ó, MA mais MG é P mais 2Q mais PQ ao quadrado. Cara, olha, é interessantíssima. Interessantíssima. Porque aqui envolve média aritmética, média geométrica, progressão aritmética, progressão geométrica, tudo dentro de uma coisa só para poder ficar gostosinho. Vamos lá, cara, a questão de número 9, tá aí.
desenhados em um plano munido no sistema usual de coordenadas cartesianas ortogonal, utilizando em centímetros como unidade de comprimento, os gráficos das funções reais f e g, e aí deu a função f, deu a função g, são parábolas. Opa, coisa boa, hein? São parábolas. São parábolas, cujos vértices são os pontos V1 e V2. Qual é o comprimento do segmento V1 e V2? Ele quer a distância de V1 e V2. Aqui cai para a geometria analítica, mas primeiro eu preciso encontrar o x e o y do vértice. Então, vamos lá. O x e o y do vértice de V1, que é a função f. A função f ela é dada por 2x ao quadrado menos 4x menos 30. O x do vértice, lembra que é menos b sobre 2a. Então, portanto, ó, o x do vértice vai ficar menos 4 sobre 2 vezes 2. Isso. Então, ó, o x do vértice aqui, ó, vai dar 1. Menos com menos, mais. Ótimo. O y do vértice é menos delta sobre 4a. Beleza? Ou pode ser dado pelo f de 1. Porque tu já tem o x do vértice. O x e o y do vértice são coordenadas. E o f de 1, ó, é a soma dos coeficientes. Ai, papai, toma-te. Então, ó, menos 32. Então, aqui eu já tenho a coordenada. Né, lindamente aqui da função f. Beleza? Professor, e agora? Vamos para a função g, que é 6x ao quadrado menos 3... é menos 3x ao quadrado mais 6x mais 45. Só coloquei na ordem, beleza? E aí, ó, o x do vértice também é menos b sobre 2a. Ai, coisa rica de papai. O y do vértice aqui, o x do vértice aqui, perdão, também dá 1. Ai, meu coração assim não aguenta. Nem preciso usar o menos delta sobre 4a. Eu vou fazer o g de 1, que é só somar os coeficientes. Cara, é o que eu falo, né? Se você sabe polinômios, fica tudo mais fácil, né? E aqui vai dar 48. Show de bola. Então, ó, vamos lá. O V1 tem coordenada 1 e menos 32. O V2 tem coordenada 1 e 48. Cara, distância entre dois pontos. E dois pontos que têm o mesmo valor para x. Então, a distância de V1 e V2, já que tem o mesmo valor para x, é só o módulo do y. Da distância do y. Porque os x deles são iguais. Se não fosse, professor, aí teria que fazer raiz de x final menos inicial ao quadrado. Y final menos inicial ao quadrado. Distância de dois pontos normal, como sempre cai. Beleza? Então aqui, ó, vai ficar 48 menos 32. Toma-te. O módulo disso, cara, eu vou ter 48 mais 32, vai dar 80. Então, a distância aqui, ó, 80, gabarito, alternativa letra D. Ó. Lindo, papai, lindo. Vamos para 10. A solução, a soma dos números reais que satisfazem a equação. Cara, e aqui é que lindo, ó, porque aqui eu tenho uma raiz quadrada de um valor ao quadrado. Lembra que a resposta para isso, e aí é o caô, né? A galera tem o maior costume de falar que isso aqui é só y, e não é. A resposta dessa equação
É módulo de y. Se eu tenho a raiz quadrada de y ao quadrado, a resposta disso é o módulo de y. Se você não tomar esse cuidado, você vai ter caô. Porque, vou só cortar a potência com a raiz. E não é. Isso aqui é uma propriedade válida e extremamente usual em prova, tá? Toma cuidado. Tirar a raiz quadrada não é tão simples como você imagina, né? Cai para uma propriedade aí, que se não tomar cuidado, é barro. É barro. Barro! Tchê! Então, ó, eu tenho aqui, na verdade, o módulo de x ao quadrado menos x menos 1. O módulo disso é igual a 1. Se o módulo dessa bagaceira é igual a 1, é porque x ao quadrado menos x menos 1 pode ser 1. Ou x ao quadrado menos x menos 1, que está dentro do módulo, pode ser menos 1. Que os dois módulos, né, vai dar sempre igual a 1. E aqui tu vai ter, ó, x ao quadrado menos x menos 2 igual a 0. Ou x ao quadrado menos x igual a 0. Professor, e agora? E agora tem que achar as raízes, cara. Tem que achar para ver se são raízes reais. Porque ele quer a soma das raízes reais. Se tu só fizer a soma e achar uma raiz complexa, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Então aqui, ó, soma das raízes é menos b sobre a. Então, menos 1 sobre 1. A soma das raízes aqui é 1. E o produto é c sobre a. Então, o produto é menos 2. Beleza? Então, as possíveis raízes aqui, ó, as duas primeiras, pode ser menos 1 e a segunda raiz é 2. E aqui, ó, coloca x em evidência. Vai ter, ó, x igual a 0, que é a terceira raiz, ou x menos 1 igual a 0 e x igual a 1, que é a quarta raiz. Beleza? Pronto. Então, ele quer a soma desta raiz, que é menos 1, com 2, que vai dar 1, com 0, que continua como 1, com 4, com a raiz quarta, que também é 1. Então, 1 mais 1, 2. Beleza? Gabarito final aí, sim, agora sim, é a alternativa E. Toma cuidado com essa soma das raízes, tá? Para tu não somar uma raiz complexa, hein? Pelo amor de Deus. Vamos lá. A questão de número 11 tá assim. O gráfico a seguir é a representação da função f de x igual a log de 1 sobre ax mais b na base 2. Qual é o valor da inversa de menos 1? Pô, professor, e agora? O que eu vou resolver? Primeira coisa é, quais são os pontos que eu tenho? Eu tenho esse ponto aqui, 0 e 0. Eu tenho esse ponto aqui, onde o x é menos meio e o y é 1. Eu vou substituir esses dois pontos na função f para encontrar aquilo que eu necessito, né? Então, primeiro, o f de 0 igual a 0. O que a gente vai ter? Vai ter, ó, um log de 1 sobre b na base 2. Isso é igual a 0. Por que 1 sobre b? Porque, cara, a vezes 0 é 0. Então, portanto, ó, 1 sobre b é igual a 2 elevado a 0. E 2 elevado a 0, resolvendo log, é 1. Então, portanto, ó, o b é 1. Já tem o b como 1? Já. Depois a gente vai fazer o x como menos meio e o y como 1. Vamos lá? Ó, o x como... Corrigir aqui, ó. E o y igual a 1. Vamos lá? Agora sim. Vai ficar, então, um log de 1 sobre menos meio vezes a, mais o b, que é 1, show de bola, show de bola, na base 2, isso é igual a 1. Então, eu vou ter, ó, 1 sobre menos a sobre 2 mais 1 é igual a 2 elevado a 1. Beleza? Pega esse denominador e passa para lá multiplicando. Então, vai ficar 1 igual a 2 vezes menos a sobre 2 mais 2. Vapo, vapo. Esse menos a vai para lá como mais a. E eu vou ter, ó, 2 menos 1. Portanto, o a também é 1.
Então, a função f, ela fica escrita desse jeito. Ó. F de x igual a log de 1 sobre x mais 1 na base 2. Essa é a função f. Ah, professor, eu vou achar a inversa. Não, nada disso. Qual é o bizu da inversa? Se ele te deu aqui, ó. Se ele te deu ali o x da inversa. Te deu o x da inversa, né? O x da inversa com menos 1. Para eu encontrar a resposta normal, eu vou tirar esse menos 1 de x e eu vou jogar no lugar do y. Então, para encontrar a resposta que eu quero, já que ele me deu lá o x como menos 1, na inversa ele é o y. Ou seja, é só igualar a função normal àquele valor do x. O valor que eu encontrar aqui como resposta é o que eu estou querendo como resposta para a questão inteira. Professor, então não precisa deixar a inversa? Não. Se ele te deu o x na inversa, tu joga ele na normal como y. Se ele te deu como y na inversa, joga na normal como x. E tu vai achar a resposta. Então aqui fica desse jeito. 1 sobre x mais 1 igual a 2 elevado a menos 1. Portanto, 1 sobre x mais 1 é igual a 1 sobre 2. Então, portanto, x mais 1 é igual a 2 e o x vale 1. Gabarito aí, ó, alternativa E. Beleza? Boa questão também, bem tranquilinha na hora de resolver. Vamos, questão 12. A curva do gráfico abaixo representa a função log de x na base 4. Qual é a área do retângulo? Cara, para achar a área do retângulo, eu preciso desse meu ponto aqui. Eu vou botar aqui em vermelho, né? Desse meu ponto aqui. Desse meu ponto aqui. Beleza? Pessoal, por quê? Porque o ponto A e o ponto C vai dar a altura do retângulo. E a base do retângulo ó, é 8 menos 2, 6. A base eu já tenho, falta a altura. Beleza? Ah, professor, então qual a ideia? Cara, aqui ó, o x vale 2 e aqui o x vale 8. É onde eu acho o ponto A e o ponto C. Então, para o x igual a 2, você vai ter ó, aqui no y um log de 2 na base 4. Para o x igual a 8, que você vai ter aqui, ó, é um log de 8 na base 4. Professor, e qual é a altura? A altura é a diferença do log de 8 para o log de 2. Ah, professor, é só isso? É. A altura é essa aqui, ó. É essa diferença aqui de um para o outro. Então, a altura do meu retângulo, a altura, vou botar aqui, ó, H. A altura do meu retângulo, vou botar aqui, ó, H. É o log de 8 na base 4 menos o log de 2 na base 4. Então, a minha altura, se é uma subtração entre dois logs, eu posso escrever ó, como log da divisão do primeiro logaritmando pelo segundo, mantendo a base. Então, o que eu tenho aqui ó, é um log de 4 na base 4. Se o logaritmando e a base são iguais, a resposta ali é 1. Professor, então é só isso? É só isso. Então, essa altura aqui é 1. Professor, qual é a área do retângulo? A área é base vezes altura. Então, a base é 6 e a altura é 1. Portanto, a área é igual a 6. Gabarito aí, ó. A alternativa B. Não tem muito estresse, não. Show? Vamos lá, vamos para a questão de número 13. Tá aí, ó. A função, ele deu uma função R, reais, menos, né, do domínio aí o menos 1. Show de bola. Em reais menos 1. Definida por f de x igual a x sobre 1 mais x. É invertível. Lindo. E tu já sabe que se é uma função inversa, ela é bijetora. Então, é uma possibilidade de uma questão teórica, caso te pergunte, né?
Considerando-se G, sua inversa, e o valor positivo de K, opa, falou que K é positivo, né? K é maior do que zero, né? Para qual f de K mais g de K é igual a raiz quadrada de 3 é igual a... Cara, vamos lá, bebê, vamos lá. Preciso achar a sua inversa, preciso manipular essa função em cima dessa brincadeira aí. Show de bola? Vamos trabalhar? Vamos trabalhar? Vamos lá? Cara, a primeira coisa é, acha a inversa de f, né? E aí se a função é f de x igual a x sobre 1 mais x, e fala que a g é a função inversa, se você tem y igual a x sobre 1 mais x, eu posso escrever então a inversa como x igual a y sobre 1 mais y, beleza? Passa para cá multiplicando, eu vou ter x mais xy é igual a y, beleza? Joga para um lado e para o outro, para poder fazer ali a questão, né, da sua inversa. Vou jogar, vai ficar x igual a y menos xy. Bota o y em evidência, vai ficar x igual a y, que multiplica 1 menos x, e joga esse produto, essa parcela, né, 1 menos x, para o outro lado, o quê? Dividindo. Então, ó, a função g, que é a inversa, é x sobre 1 menos x. Aqui está a inversa, beleza? Professor, e agora? Cara, achei a inversa. Agora eu vou jogar o que ele quer, f de k mais g de k. O f de k eu vou substituir aonde tem o x, eu vou botar o k. Vai ficar k sobre 1 mais k. O g de k, aonde tem o x na inversa, eu vou botar o k. Vai ficar k sobre 1 menos k. Olha que coisa linda. Beleza? E a soma desses dois tem que ser a raiz quadrada de 3. Então, ó, k sobre 1 mais k sobre 1 menos k. Isso é igual a raiz quadrada de 3. Professor, e agora? Tem que tirar o MMC entre 1 mais k e 1 menos k. E aí, cara, lembra que o produto de a mais b por a menos b, nos produtos notáveis, isso é o quadrado primeiro menos o quadrado segundo? É. E o que eu tenho ali é 1 mais k e 1 menos k. O MMC é o seu produto. Então vai ficar, ó, tudo sobre. E aí, ó, aqui, ó, 1 menos k. Aqui, ó, 1 mais k. Sobe o que, Jonas? Sobe multiplicando, beleza? Então vai ficar k, que multiplica 1 menos k, mais k, que multiplica 1 mais k, sobre 1 ao quadrado menos k ao quadrado. Isso é igual a raiz quadrada de 3, beleza? Professor, aplica uma distributiva e tal, e esse denominador passa para lá multiplicando? É também. Então a distributiva aqui vai ficar, ó, k menos k ao quadrado mais k ao quadrado é igual a raiz quadrada de 3 vezes 1, raiz quadrada de 3, menos k ao quadrado vezes raiz de 3, menos k ao quadrado, raiz de 3. Beleza. Ó, já vai cancelar esse menos k ao quadrado com mais k ao quadrado. Joga todo mundo pro mesmo lado. Vai ficar, ó, k ao quadrado, raiz de 3, mais 2k, que é a raiz de 3, né? Perdão. Então, menos raiz de 3, isso igual a 0. Caiu numa equação de lo segundo grau. Professor, o que eu posso fazer quando na equação quadrática o a é diferente de 1 e menos 1 para eu continuar essa conta por soma e produto? Ah, professor, quero fazer Bhaskara. Vai dar certo? Vai. Vai dar certo do mesmo jeito. Aqui todo mundo já sabe resolver. Mas eu quero te mostrar um segundo jeito de fazer uma equação quadrática. Professor, como é que eu faço isso? Pega esse valor do A aqui, ó, e passa para cá multiplicando o valor do C.
E aí vai ficar assim pra gente, ó. K ao quadrado mais 2K. Raiz de 3 multiplicado por menos raiz de 3, ó. Menos 3, isso igual a zero. E aí tu faz soma e produto das raízes, normalmente. A soma é menos B sobre A. Opa, 2. E o produto é C sobre A. Opa, menos 3. E aí você vai ter o K com os seus respectivos valores. Que valores, Jonas? Ó, menos 3 ou o K é 1. Tá, professor, só isso? Não, porque se você pegou a raiz e passou multiplicando, agora você volta com a raiz aqui na divisão. Aí racionaliza, né? Multiplica por raiz de 3 embaixo e em cima, né? Aquele lindo e belo processo. Multiplica por raiz de 3 embaixo e em cima. Aqui também, ó, embaixo e em cima. Vai ter, ó, o K como menos 3 raiz de 3 sobre 3, ou o K como raiz de 3 sobre 3. Aqui vai cancelar, ó, 3 com 3. A gente tem o K como ou menos raiz de 3, ou o K como raiz de 3 sobre 3. E, cara, se ele não pode ser negativo, ele falou lá no início, o K vai ser o raiz de 3 sobre 3. Gabarito, alternativa à letra D. Boa questão, né? Pesada, maneira. Vamos lá. Questão de número 14. Beleza? Professor, como é que eu vou resolver essa questão aí? Como é que fica essa questão? É grande, é difícil? Não, não é. Se liga. Um paralelepípedo reto retângulo. Cara, se é um paralelepípedo reto retângulo, tu já sabe que todas as dimensões dele, todas sem exceção, né? Todas as dimensões dele, né? Todas as faces são retangulares. Isso aí facilita. As faces são retangulares. Show? E aí falou, ó, que o AB é 4 centímetros. Perdão, é 4 só, não deu unidade de medida, então 4. O BC é 2, ótimo. E o BF também é 2, ótimo. Então, na face lateral é um quadrado, né? Na face de baixo é um retângulo, lindo. Ele quer o seno do ângulo HA. Então, ó. HAF. Eita. HAF. Eita, papai. Então ele quer este ângulo aqui, ó. O seno deste ângulo aqui. Professor, isso é difícil de fazer. Cara, não é. Você vai ver que não é. Real, não é. Ó, vou chamar aqui de alfa. Professor, por que não é difícil? Porque não é. Porque olha só, aqui em cima a gente consegue fechar um triângulo aqui, ó. No HF também a gente fecha um triângulo, beleza? Professor, o AF eu não sei quanto que é. Vou chamar aqui, ó, de Y. Professor, o HF não sei quanto que é. Vou chamar o quê? De X. Isso. E o AH, professor? Quanto que é o H? Cara, você vai observar que o AF, que é a diagonal dessa face aí, beleza? Ela é muito parecida com a outra. Professor, que outra? Ó, o HF e o AF, elas são diagonais do mesmo retângulo. De dimensões, ó, 4 e 2. Então, eu vou chamar o AF de X, porque eu sei que ele é igual ao HF. Professor, e o AH? Cara, o AH, ó, ele é uma diagonal igual a essa daqui, ó. Vou botar aqui, ó, marcadinho, ó. Igual ao BG. Então, ó, BG, que é a diagonal do quadrado, do lado 2 e 2, é igual ao AH. Beleza?
Porque as diagonais das faces que são iguais, as diagonais também são iguais. Então, ó, se você tem lado 2 e 2, a diagonal é o lado raiz de 2. Então, o AH é 2 raiz de 2. Professor, e o AF? O AF a gente faz Pitágoras, porque ó, aqui não é 90 graus, não é um triângulo retangular? Então, ó, o AF, que é x ao quadrado, é igual a 4 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Então, x ao quadrado é igual a 16 mais 4. Portanto, o x ao quadrado é igual a raiz... Perdão, o x ao quadrado é igual a 20. Beleza? Segura aqui, ó, né? X ao quadrado é igual a 20, né? Portanto, o x é dado como que, Jonas? Raiz de 20. Beleza. Então é lindo, porque o x é raiz de 20. O outro lá de cima é raiz de 20. E o AH, tu já viu que é 2 raiz de 2. Então, é só jogar o quê? Cara, agora você tem um triângulo, e você pode aplicar a lei dos cossenos. Então, ó, A, H, F. Aí, você vai aplicar um para o outro. Beleza? Vai aplicar um para o outro. H, F, raiz de 20. A, F, raiz de 20. A, H, 2 raiz de 2. Eita, papá! E aí, ou tu aplica desse jeito, ou você decompõe o raiz de 20, né? Aí fica a teu critério. Aqui, ó. Beleza? É o ângulo que você está querendo. 3 lados, um ângulo, lei dos cossa, que cai mais que o Vasco, né? Então vai ficar, ó, raiz quadrada de 20 ao quadrado, raiz de 20 ao quadrado, mais 2 raiz de 2 ao quadrado, menos 2 vezes raiz de 20, vezes 2 raiz de 2, vezes o cosseno de alfa, que é o que você está procurando. Beleza? Aí aqui, cara, é pau na máquina mesmo, é conta. No braço, bebê. Aí fica, ó, 20 é igual a 20, mais 8, que 2 vezes 2 ao quadrado é 8, menos, ó, 2 vezes 2, então menos 4, vezes raiz de 40, vezes o cosseno de alfa. Raiz de 40 por quê, Jonas? Porque é raiz de 20 vezes raiz de 2, raiz de 40. Beleza? Então, 20 já morre com 20, lados opostos e valores iguais, já vai de ralo. Beleza? Joga esse menos 4 raiz de 40 para o outro lado. Só que, cara, o raiz de 40, beleza? Ele pode ser escrito como raiz de 4 vezes 10. E raiz quadrada de 4 é 2. E de 10? Não tem. Então, mantém dentro da raiz. Isso. Beleza? E aí vai passar para o outro, tá subtraindo, vai passar para o outro lado, somando. Então, ó, vai ficar 4 vezes a raiz de 40, 2 raiz de 10, vezes cosseno de alfa, isso é igual a 8. E aí, ó, já simplifica, ó, 8 com 8, 1 e 1. Então, ó, portanto, o cosseno de alfa vai ser 1 sobre raiz de 10, beleza? Pessoal, e agora? Racionaliza, multiplica por raiz de 10 embaixo e em cima. Então, portanto, o cosseno de alfa é raiz de 10 sobre 10. Ah, professor, acabou a questão? Não. Não, porque a gente só achou o cosseno. A questão pede o seno. E aí, mas eu precisava ter o cosseno aqui. Professor, e agora? E agora? Como é que a gente faz? Vou apagar aqui, ó, para finalizá-la aqui. Dá para finalizá-la aqui. Cara, o seno é bem tranquilo.
Ah, professor, vou jogar na relação fundamental da trigonometria. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Vai dar certo? Vai. Só que a gente pode matar de uma forma mais rápida. E os nossos alunos já sabem disso, né? O seno de alfa sempre vai ser dado pela raiz. E aí posso usar mais ou menos, mas aqui eu vou usar só mais, porque todos os senos são positivos. Sempre vai ser a raiz desse denominador, que é 10 ao quadrado, menos o de cima, que é a raiz de 10 ao quadrado. Todo mundo dentro da raiz, dividido pelo mesmo denominador, que no caso aqui é 10. Beleza? Ah, pessoa, é só isso? É só isso. E a gente vai trabalhar em cima disso. Show de bola? E o que é legal, né? Em nenhuma das respostas ele racionalizou, né? Professor, se em nenhuma, olhando para as respostas, nenhuma dela ele racionalizou, o que eu vou fazer? Eu vou voltar para onde antes de ter racionalizado. Que eu vou trabalhar com esse cosseno aqui, bonitinho. Olha que paz. Fica mais fácil ainda. Porque, ó, de novo, o seno sempre vai ser mais ou menos a raiz do denominador ao quadrado menos o numerador ao quadrado, mantendo o denominador. No caso aqui, então, vai ser a raiz do raiz quadrada de 10 quadrado menos 1 ao quadrado, mantendo o denominador. Porque ó, ele nem racionalizou. Olha que paz. Professor, então sempre que quer achar o seno e o cosseno, eu posso fazer isso? Pode. Então, ó, portanto, o seno de alfa vai ser raiz de 10 menos 1 sobre raiz de 10. Portanto, ó, o seno de alfa vai ser raiz quadrada de 9, 3 sobre raiz de 10. Olha que paz. Ele nem racionalizou. Para ficar mais tranquilo ainda, né? Vamos lá. Questão 15. Observe o gráfico da função fg. Aí deu aí. E aí ele quer o ponto de interseção desses gráficos. Professor, ponto de interseção desses gráficos. Cara, é o ponto aonde f e g elas são iguais. Beleza? E aí, malandramente, ó, vou começar daqui, ó. 1/8. 1/8. Para eu transformar, né? Transformar isso na base 2. 1/8 é a 1 sobre 2 ao cubo. Para eu jogar esse denominador para o numerador, eu troco o sinal do expoente. Isso. Então, 1/8 é dado como 2 elevado a menos 3. Isso. Então, quando eu igualar, vai ficar assim, ó. 2 elevado a x igual a 2 elevado a menos 3 elevado a x menos 1. E aqui vai entrar numa distributiva com seus expoentes. Então, eu vou ter 2 elevado a x igual a 2 elevado a menos 3x mais 3. Isso. Pessoal, e agora? Bases iguais? Vapo. Então, x igual a menos 3x mais 3. Muda-se os lados. Eu vou ter, ó, 4x igual a 3 e o x, ó, como 3 quartos. Beleza? Eu tenho que procurar alguém onde x é 3 quartos. Então, ó, aqui tá fora, aqui tá fora. Então, ou é A, ou é C. Professor, e agora? Substitui na F ou na G. Eu vou jogar na F, que é mais fácil. É 2 elevado a 3 quartos. E aí, lembra? O denominador é o índice, né? E o numerador é o expoente. Então, é a raiz quarta de 8. Toma. Então, gabarito, a alternativa, letra A. Vamos! Questão de número 16. Está assim. O círculo a seguir tem centro na origem do plano cartesiano x e y, beleza? O raio é igual a 1. Nele, AP determina um arco de 120 graus. Então, aqui, ó, 120 graus. Eu marco o ponto aqui, ó. Esse ponto aqui é o ponto 120 graus. Beleza, Jonas?
Quais são as coordenadas de P? Cara, olha só, se aquele ponto ali é de 120 graus e o raio aqui é 1, a gente está falando do círculo trigonométrico, isso, beleza? E no círculo trigonométrico, eu só preciso encontrar o correspondente do ângulo de 120 graus no segundo quadrante. E aí lembra, o ângulo aqui, ó, o meu ponto de partida é 180, e para achar o correspondente, eu tô te ensinando a fazer sem a fórmula, tá? Para achar o correspondente, é só pegar a diferença do eixo de x para o ângulo. E a diferença aqui, ó, é de 180 por 120. A diferença é de 60 graus. Então, cara, eu estou falando ali, né? Eu estou falando ali que o correspondente de 120 é o ângulo de 60 graus, beleza? E é só lembrar, ó, que o seno no segundo quadrante, ele é positivo, com rebatimento. E o cosseno no segundo quadrante, ele é negativo, com rebatimento. Ah, para essa brincadeira, ó, aqui está o x e aqui está o y. Por quê? A coordenada correspondente ao x vai representar o cosseno, beleza? E a coordenada correspondente ao y vai representar o seno. Porque olha aqui, bebê, ó, fecha aqui, ó, o triângulo. O ângulo que eu estou procurando aqui, ó, é 60 graus. E aqui está o valor do x e ó, aqui está o valor do y. Beleza? Então, para o cosseno é x e para o seno é y. Show de bola? Então, a coordenada é menos meio e raiz de 3 sobre 2. Toma, gabarita aí, ó, alternativa letra A. Beleza? Vamos lá. A questão 17 está assim, o valor de... Ó, eu tenho cosseno de 165 mais seno de 155, cosseno de 145. E aí, ó, menos seno de 25, mais cosseno de 35, mais cosseno de 15 é. E aí, ó, vou te mostrar através de novo do rebatimento. Olha que coisa linda. Olha que pá! Olha que paz! Aqui, bebê, ó, guarda no teu coração, 165, tá aqui, ó, 165. E aí, para eu achar o correspondente, Jonas, cara, tu sempre pega a diferença para o eixo de x. E aí tu só precisa lembrar que o cosseno no segundo e terceiro quadrante são negativos, beleza? Cara, assiste a aula, né, de ciclo trigonométrico, tá, ó, explodindo a sua mente. Show de bola? Então, pessoal, eu sempre pego a diferença, sim, e a diferença aqui, ó, de 180 para 165, eu consigo matar o correspondente, que é de 15 graus. Professor, e quem gravou fórmula? Quem gravou fórmula vai lembrar o seguinte, se o ângulo está no segundo quadrante, o cosseno é menos o cosseno de 180 menos x, beleza? E aí, ó, quem quer fazer com fórmula faz desse jeito, ó. 165 é igual a menos o cosseno de 180 menos 165. Ou seja, é igual a menos, ó, o cosseno de 15. E, professor, então, o mais 165 morre com... Ó, o menos, o cosseno de 165 com mais cosseno de 15, um é menos 15 e o outro é mais 15. É, então, ó, esse cara morre com esse. Isso. Professor, e o seno no segundo quadrante? O seno no segundo quadrante é igual ao seno de 180 menos o ângulo. Então, ó, o seno de 155 é igual ao seno de 180 menos 155. Ou seja, vai ser igual ao seno de 25 positivo. Opa! Se ali é seno de 25 e eu tenho menos seno de 25, ó, opa, eles um com o outro, vai embora. E por último, eu tenho, ó, o cosseno de 145, que também está no segundo quadrante. Ele, ó, é menos o cosseno de 180 por 145. Opa, ele é menos o cosseno de 35.
Se ali é menos cosseno e aqui eu tenho mais, ó, vapo, vapo. Professor, quanto dá isso então? Vai dar 0. Gabarito aí, ó, alternativa letra C. Beleza? Então, cara, é bem suavinho. Se tu souber rebater, é mais fácil ainda, né? Que tu não precisa nem usar as relações. Dá pra tu resolver direto. Show de bola? Vamos lá. Próxima questão, questão 18, tá? Assim, uma pessoa se encontra no ponto A de uma planície, às margens de um rio, e vê do outro lado do rio o topo do mastro de uma bandeira no ponto B, com o objetivo de determinar a altura H do mastro. Ele anda em linha reta 50 metros, então ele sai do ponto A, né, para a direita do ponto em que se encontrava e marca o ponto C. Então tá no desenho aí. Se D é o pé do mastro, avalia que os ângulos BAC e BCD medem 30 graus, show? E o ACB mede 105 graus. A altura do mastro é, cara, vamos lá. Olha só, olha para esse triângulo. Aqui é 30, aqui é 105. Esse triângulo aqui eu não sei quanto que é esse ângulo. Mas eu preciso dele porque eu preciso encontrar este ladinho aqui. BC, que eu chamo de X. Beleza? Professor, como é que eu acho aquele ângulo B lá de cima? Muito tranquilo. Quando eu somo 30 mais 105 mais... Opa, deixa eu mudar aqui a cor. Está muito claro isso aqui. Quando eu somo 30 mais 105 mais o Bzinho aqui de cima, isso é igual a 180 graus. Então, o Bzinho é 180 com menos 135. Então, o Bzinho é 45. Então, este ângulo aqui é o ângulo de 45 graus. Professor, para que isso? Porque para eu matar aquele H lá, eu preciso desse X aqui mexer nesse triângulo. Então, ó, olha aqui, olha que pá. Olha que paz. Então, olha primeiro para este triângulozinho aqui. Aonde eu tenho o A, que é 30 graus. Eu tenho o C, que é 105 graus. E eu tenho o B, que é 45 graus. Eu tenho aqui como 50 e aqui eu preciso encontrar que é meu X. Separei para te mostrar que eu tenho 3 ângulos e 2 lados. Cara, se eu tenho... E aí, interessante, né? Se eu tenho 2 ângulos, este e esse, e 2 lados opostos, que é 50 e X, eu posso aplicar lindamente a lei dos senos, que é 50 sobre o seno de 45 é igual a X sobre o seno de 30. Aí, ó, lindo. Então, eu vou ter 50 sobre raiz de 2 sobre 2. Vou botar aqui do lado. 50 sobre raiz de 2 sobre 2 é igual a X sobre meio. E, Jonas, aqui, ó, o 2 morre. Isso. Então, o meu X, ó, é 50 sobre raiz de 2. Isso. E aí, malandramente, eu racionalizo. Então, eu multiplico por raiz de 2 embaixo e em cima. Então, o meu X é 50 raiz de 2 sobre 2. O meu X, então, ó, é 25 raiz de 2. Professor, já tenho o meu X. E agora? Para matar o H, eu só preciso usar este ângulo, o cateto oposto a ele, que é o meu H, e o meu X é minha hipotenusa. Então, ó, eu vou para seno de 30. E aí, quem já está voando sabe que o cateto oposto a 30 é a metade da hipotenusa.
Então, a metade de 25 raiz de 2 é 12,5 raiz de 2. Mas se eu não soubesse, eu posso fazer, ó, h sobre 25 raiz de 2, isso é igual a meio. Então, ó, 2h é igual a 25 raiz de 2. Portanto, o h ó, é 12,5 raiz de 2. Eita, coisa boa. Beleza? Show de bola? Próxima questão, questão 19. Tá assim: para medir o volume de uma pedra com a forma irregular, Ana... Isso aqui é gostoso, né? E aí toda vez que ele colocar ou tirar alguém lá, né, do sólido, o volume do sólido sempre vai ser o volume correspondente ao da altura que variou. Já vou começar a questão já falando isso. E olha só, segue. Ana utilizou um recipiente cilíndrico. Beleza? Ana utilizou um recipiente cilíndrico de raio 8 centímetros. Então, o raio da base é de 8. E com água até a altura. Após colocar a pedra, a altura subiu para 23,5. Então, olha só. A altura que variou 23,5 menos 20. Ou seja, a altura de variação é de 3,5. Beleza? Beleza, professor. Só isso? Basicamente é só isso. Por quê? Vamos lá. Qual é o volume da pedra? Cara, o volume da pedrinha, pedra, sempre vai ser, ó, o volume correspondente ao né, recipiente utilizado. Só que, pode ser volume de pessoas, pedra, cachorro, gato, sapato, papagaio, periquito. Se você colocou alguém dentro, ele vai entrar para o volume daquele sólido, beleza? Só que quando você joga alguém dentro, a única coisa que altera, né, é a altura. Então, a altura correspondente àquilo que entrou ou saiu é sempre, no caso aqui como é um cilindro, né? O volume na área da base vezes a altura? Então, sempre vai ser, ó, a área da base, porque mantém a base, vezes, ó, a altura de variação, o que variou. Beleza? Então, ó, segue o πr ao quadrado vezes a altura que variou. Beleza? Então, o volume, ó, π eu mantenho, o r é 8 ao quadrado e a altura que variou é 3,5. Então, eu tenho 64π vezes 3,5. Então, o volume da pedra, Jonas, pedra, é de 64 vezes 3,5, vai ser, ó, 4π. Beleza? Gabarito. B de Vasco. É a primeira vez que eu usou, então tá tranquilo até então, né? Vamos lá, olha a questão 20. O plano cartesiano a seguir estão representados o gráfico da função definida por f de x igual a x ao quadrado mais 2. Ai. Esse ponto aqui é 2. Sem desenrolo. Né? Este ponto aqui também é 2, porque é um quadrado, né? O professor, tu nem leu. Olha lá. Os vértices dos quadrados adjacentes A, B, C, D e D, M, N, P. É isso. Observe que B e P são pontos do gráfico da função f. E que A, P, M, A, B de bola, D de dado e M de mulher são pontos dos eixos. Coisa boa, né? E ele fala, dessa forma, qual é a área do polígono? Beleza? Ele deu o polígono A. Olha o polígono grandão, né? Vou marcar o polígono aqui, ó. A, B, C, P, M, N. É porque ele quer a área dos dois quadrados, né? Essa é a área que ele quer. Formado pela união dos dois quadrados. Jonas, como é que eu vou resolver isso? Muito tranquilo. Um quadrado, eu já tenho a área. 4. Porque é 2 vezes 2. A área do maior, falta achar essa coordenada aqui, ó. Para quando x é 2, eu vou achar essa coordenada aqui. Y. Que equivale ao lado do quadrado maior. E quando eu boto o x igual a 2 na função, fica, ó, 2 ao quadrado mais 2. Portanto, ó, o f de 2 é
2 ao quadrado, 4 mais 2, 6. Então, este quadrado maior tem lado 6. Qual é a sua área? Lado vezes lado, 36. Professor, mas por que o senhor sabe que o lado do menor é 2? Cara, olha aqui, ó. O termo independente é onde ele vai cortar o eixo de y. Então, se ele cortou o eixo de y ali no ponto B, é porque o B vale 2 em y. Então, se é quadrado, lado aqui, ó, 2 e 2, a área é 4. Se ele quer a soma das áreas, então a área que ele quer é 36 mais 4, que dá 40. Gabarito, alternativa D. A cara da EA. Vamos lá, 21. Agora eu botei para ferrar. O papai veio ignorante. O papai veio ignorante. Coisa boa. Vamos lá, senhores. 21. 20 times de futebol disputam a Série A. Menos o Vasco. 6 deles são paulistas. Cada time joga 2 vezes, né? 2 vezes contra cada um dos seus adversários. Então tem jogo de ida e jogo de volta. A ordem importa, né? Se eu pego um Vasco e Flamengo, depois Flamengo e Vasco são jogos diferentes. É isso aí. A porcentagem... A porcentagem de jogos nas quais os dois oponentes são paulistas é... O que é a porcentagem, cara? A porcentagem aqui, ele pode ser usado da seguinte forma. Ele pode ser usado como a probabilidade dos casos favoráveis sobre tudão. Professor, como assim? Toda vez que eu divido aquilo que eu quero, né, sobre a quantidade total, eu caio para porcentagem. Eita! Então a porcentagem pode ser usada... A probabilidade é um caso de porcentagem, no caso, né? E aí, como é que eu vou trabalhar em cima disso? Eu preciso verificar o seguinte. Quantos jogos, já que ele quer os dois oponentes paulistas, quantos jogos eu posso formar com os paulistas, só com os paulistas, e quantos jogos eu tenho no total? Ó, o total de jogos, né, vai ser dado pela... Ó, coisa gostosa, né? É o arranjo de 20 tomadas de 2-2. Professor, por quê? São 20 times e vão jogar, né, sempre de 2 em 2. E por que arranjo não é combinação? Porque a ordem importa. É jogo de ida e jogo de volta. Então, por exemplo, Vasco e Flamengo é um jogo. Flamengo e Vasco é outro, por exemplo. Então, por isso que é arranjo, não combinação. E aí, ó, daqui, ó, é 20 fatorial sobre 20 menos 2 fatoriation. Então, é 20 vezes 19 só isso aqui. Vai dar 380 jogos. Beleza? Professor, eu posso fazer pelo princípio fundamental da contagem. Também, né? Também dá certo. Agora, os casos favoráveis, né? Né? Calma aí, rapidinho. Ó, por que é 20 vezes 19? Porque fica 20 vezes 19 vezes 18 fatorial. E embaixo, ó, 18 fatorial. Então, 18 corta com 18 fatorial. A ideia do fatorial é sempre você abrir o maior em função do menor. Então, ó, isso aqui, ó, os casos totais, vai dar 380. Show. Agora sim. Só para não criar uma crise continental. Agora, os casos favoráveis aqui, né? Eu tenho a seguinte ideia, né? Professor, quantos times paulistas são? 6. Vão jogar sempre de 2 em 2. Então, isso é 6 fatorial sobre 6 menos 2 fatorial. Quem é 6 fatorial? 6, 5, 4. Dividido por 4 fatorial. Então, ó, vapo. E eu tenho um total de 30 jogos só entre os paulistas. Professor, qual é a porcentagem? A porcentagem é aquilo que eu quero que aconteça dividido por um total, que é de 380. 0 com 0 corta. Então,
né? Eu tenho aqui 3 para 38, beleza? E para transformar em porcentagem, ó, multiplico por 100. Daqui vai dar aproximadamente aí uns 7,9%, beleza? E 7,9% é maior do que 7, né? E menor do que 10. Professor, como é que eu faço essa conta sem muito desenrolo? Cara, olha só. Eu poderia ver 10% de 38. 10% de 38 é 3,8, né? Então, tu já tem uma ideia aí que o 3 está muito próximo de 3,8. 10% seria isso. 5% de 3,8 é 1,9. Então, está um pouco maior que 5% e um pouco menor que 10. Então, já dá para ter uma noção aí que está entre 7 e 10. Ou então, tu só realmente faz a conta, né? 3 dividido por 38, ou no caso, né, 300 por 38, você vai ver que vai dar 7, alguns quebrados. Então, já pararia aí. Já pararia aí, sem problema algum. Vamos lá! Ó, questãozinha gostosinha de papai. E picar. Ó, considere a figura e os dados a seguir. O é o centro da circunferência. O é o circuncentro do triângulo ABC. É o centro da circunferência. Ele falou que a medida de ACD mede 50 graus. O BEC, noventão. E o BDC, noventão para cá, são retos. FG é o diâmetro. Qual é a medida do ângulo AFG? Ele quer este ângulo aqui, ó. X. Professor, não sei fazer. Sabe, cara, que aqui é bem tranquilo, beleza? Bem tranquilo, real. Por que bem tranquilo? Dá para matar todos os ângulos, tudo aqui de boa, sem ter problema algum com relação a isso. Vamos encontrar os ângulos. Olha só, esse ângulo aqui, eu sei quanto que vale. Pessoal, por quê? Ó, 90, 50 e o ângulo A. Que o CDA forma, um triângulo. Então, ó, 90 aqui embaixo, 50 lá em cima. Para chegar a 180, esse ângulo aqui é 40. Então, ó, esse arco aqui corresponde ao ângulo de 40. Então, o arco é o dobro, 80. Professor, tá, e aí? Eu tenho que fazer mais contas para poder encontrar outros arcos. Olha só, se ali é 90, aqui também é 90. Olha para o triângulo E de éguinha, A de amor e B de bola. Esse ângulo aqui eu sei quanto que vale, porque o ângulo de 90 e o de 40, eles formam um triângulo retângulo. Então, se eu tenho 40 e 90, esse aqui, ó, é 50. Então, esse arco aqui, eu já sei quanto que vale. É o dobro, 100. E, professor, mas, pô, tá sugado isso aí, hein? Tá nada. Tá nada. Por que não tá nada? Porque esse arco aqui, eu sei quanto que vale. 80. Professor, por quê? Porque, cara, aqui, ó, é o centro da circunferência, né? E aí, se uma parte da metade é 100, a outra é 80. Isso. Então, bebê, o ângulo X, ele corresponde ao arco AG. Só que, além de corresponder o arco AG, lembra que ele é a
metade do arco, porque ele é um ângulo inscrito. Então, o x ó, é 80 sobre 2. Portanto, o x vale 40. Toma aí, ó. 40. Beleza? Então, super de boa. É bem tranquilo de manipular. Boa questão, e é uma questão, cara, circunferência AEA tem um tesãozinho nela, né? Ó, a 23 também é uma questão interessante. Interessante. Assim, ó. Um prisma reto é tal que a base é um triângulo equilátero de lado 4 raiz de 3, prisma reto. E seu volume é igual ao volume do cubo. Qual é a área total do prisma? Olha só, bebê. Olha só. Tô falando de um prisma triangular. Beleza? Prisma triangular. E papai tá desenhando bagulho. Que coisa linda. Ó. Beleza? Então eu tenho 4 raiz de 3, 4 raiz de 3 e 4 raiz de 3. A altura eu não tenho. Beleza? Só que ele falou que o volume do prisma é igual ao volume do cubo. E a aresta do cubo é 4 raiz de 3. Então o volume do cubo, que é a aresta ao cubo, o volume do cubo é 4 raiz de 3 ao cubo. Beleza? Ele quer a área total do prisma. Para eu achar a área total do prisma, eu preciso da sua altura. Então, ó, a área da base vezes a altura é igual ao do cubo, que é 4 raiz de 3 ao cubo. A área da base, Jonas, lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, vezes a altura é igual a 4 raiz de 3 ao quadrado vezes 4 raiz de 3. Isso. Por que eu estou fazendo isso? Porque 4 raiz de 3 ao cubo é ele, por ele, 3 vezes, né? Eu só destrinchei para te mostrar ó, que esse carinha corta com esse carinha. Beleza? E ó, o raiz de 3 daqui simplifica com o raiz de 3 daqui. E aí, ó, joga o 4 para lá. Vai ficar ó, a altura igual a 4 vezes 4. Beleza? Então, portanto, ó, a altura do prisma é de 16 centímetros. Beleza? E aí, se ele quer a área total, é 2 vezes a área da base mais a área lateral. Então, ó, a área total é 2 vezes lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, mais 3 vezes a aresta da base vezes a altura. Beleza? Por que 3 vezes? Porque são 3 retângulos idênticos. Beleza? Vídeo de aulazinha, coisa boa. Então, a área total vai ficar ó, 2 vezes 16 vezes 3 vezes raiz de 3 sobre 4. Mais, ó, 3 vezes 4 vezes 16, beleza? E aí eu tenho a conta, porque 16 vezes 4 é 64, vezes 3, 192. Então, ó, 192 raiz de 3. 16 e 4 simplifica, 1 e 4. E no outro eu tenho 2 vezes 4, 8, vezes 3, 24. Então, ó, portanto, a área total é de 24. Raiz de 3 mais 192 raiz de 3. Somando 192 com 24, portanto, a área total é de 216 raiz de 3. Gabarito, ó, alternativa, letra D. Beleza? Vamos lá! Questão do 24. Seja R a reta determinada por A e B, Aí ia falar, ai, olha esse bizu, hein? Deu 2 pontos da reta e falou que o ponto da abscissa 8 pertencente a R, possui uma ordenada igual a... Cara, olha só, para esse ponto 8, e é o bizu tranquilo de fazer isso aqui. Se eu tenho o ponto A, o ponto B e o terceiro ponto na mesma reta, eu estou falando de pontos colineares. Pertence à mesma reta.
E se tem 3 pontos que são colineares, o determinante delas é igual a zero. Isso, mano, é só isso. Vou repetir a primeira linha para baixo e vou descer para cá multiplicando. Menos 3, para cá multiplicando. 6x, para cá multiplicando. 40. Na secundária, eu troco o sinal. Então, menos 30. Seria menos 8, virou 8 positivo. Seria 3x, ficou menos 3x, beleza? E tu vai igualar todo mundo a zero. Então, 6x com menos 3x, 3x. Menos 33 mais 48, isso igual a zero. Então, eu tenho 3x igual. Cara, menos 33 com 40. E aí, aqui é lindo, né? Que é lindo. Eu tenho 48 positivo com menos 33. Vai dar 15 positivo. Vai para lá como menos 15. O x, então, é menos 15 sobre 3. Portanto, o x, menos 5. Gabarita aí a alternativa, a letra D. Tranquilo? Suave, sem estresse, sem muita preocupação. É só correr para cima. Beleza? Tamo junto, rapaziada. E aqui depois de quase 2 horas de vídeo, quase 2 horas de revisão, eu quero desejar aos senhores uma excelente prova. Dizer mais uma vez que foi um prazer inenarrável estar com vocês nessa disputa e que neste domingo vocês alcancem a tão sonhada aprovação. E eu espero em Deus, poder ainda estar na sua formatura, te ver guardado mais uma vez e poder falar assim, cara, aqui, agora ex-candidato e agora sargento da Força Aérea. Valeu a pena, Valeu a pena. Senhores, guardem no coração, estudar nunca é demais. Estudar nunca será um desperdício de tempo. O único modo da gente vencer, o único modo da gente mudar a nossa vida é através dos estudos. Não há caminho fácil. Então tamo junto, rapaziada. Vamos para cima deles, máquina de papiro.